Assim, só para encurtar, isso é interessante, o nosso telespectador que conheceu o Setembrino, tem interesse em conhecer depois Mande da história, pelo livro que você está escrevendo, só para encerrar esse assunto, mas vai trazer quantos homicídios o Setembrino teve na sua trajetória de vida? Quando eu visitei ele, ele me mostrou o número 56. Ele 56. tinha numa parede um desenho dele, que ele se autorretratava, ele já tinha um problema de vista. Tinha um problema de uma vista. Uma vista que era já de um assunto. Assim, que diziam que aquela vista foi propositalmente feita assim para ele fazer a mira. É verdade, que daí não cansava. É verdade. E aí, nessa parede tinha um cinturão, uma espécie de um coldre. Um coldre e tal, e no cinturão o número 56. E eu perguntei, mas esse número 56? Ele riu. Isso era a minha idade na época. E não falou mais nada. Depois, na conversa, eu disse, mas ele disse, não, agora já mudou. Então já era provavelmente 57. Já tinha mais um homicídio. Provavelmente. Isso faz pouco tempo, uma questão dos 4 anos, mais ou menos. 3, 4. Eu estava terminando a faculdade. E o Daniel Maierle, que era o nosso professor coordenador de Direito, ele me disse, Vanderlei, faça o teu TCC com a história do Setembrino, faça uma pesquisa, né, uma coisa científica e tal. Mas como eu não gosto muito do direito penal, não é a minha praia, eu não me entusiasmei pelo Setembrino. Mas ele me encontrava cada vez... Insistiu, vamos dizer assim. Insistiu muito. Então eu estou devendo essa para o Daniel Maierle, porque eu não fiz o trabalho acadêmico. E agora eu vejo a importância de trazer, e principalmente uma pessoa que o próprio Setembrino falou, que é o Onofre Agostini, que deputado federal. Hoje é deputado federal, mas na época era do cartório de Curitibanos, né? E ele atendeu o Setembrino ali e tal, naquela ocasião, e o Setembrino sentiu-se, então, de certa forma, agradecido pela forma, se não apenas cortês, mas também por orientações que serviram depois, quando ele estava preso e nos outros processos que vieram, como o Onofre aconselhou ele, os caminhos que ele deveria ter tomado. Isso favoreceu, de certa forma, depois a compreensão do que estava, de fato, acontecendo. Agora, estimado, também para ele cometer esses 56 ou 57, vamos dizer assim, crimes, sim, tirou a vida de pessoas? Sim. E que, segundo você está me dizendo, e depois o livro vai contar essa história, ele teve muitas motivações para seguir esse caminho ruim da vida, mas que tudo foi em função da morte da sua esposa, que eu acho que não justifica, mas a gente tem que respeitar. Isso vai trazer, com certeza, uma divulgação muito forte desse trabalho que você vem fazendo, porque o Setembrino é uma figura muito conhecida. Por esse lado, e também pelo lado de, ultimamente, a sua vida, ele fazia algumas cobranças para algumas pessoas, algumas empresas, enfim, porque o Setembrino era um homem respeitado. Por quê? Porque se dizia que o Setembrino, quando abria a maleta, estava o Schmidt Wesson, vamos dizer assim, aquele antigo com cabo de madrepérola, e que só olhando aquilo, o cara, quanto devo, está aqui o pagamento agora. Sim, está vindo o Setembrino. Tá... É o que contam, né? Eu não sei se é verdade. Era um sujeito baixinho, magrinho, né? Não parecia oferecer perigo nenhum, né? E de fato, quem não o conhecesse ou não fosse levado a conhecê-lo, imaginava que era um cidadão muito pacato. Ele andava na rua aqui muito pacato, sim, muito calmo, muito tranquilo. Isso. Dava a impressão que sem medo de nada. Que ele olhava para cá e para lá ver se vinha alguém atrás dele. Eu me lembro certo o dia que eu fui visitá-lo a primeira vez e o susto que eu levei. Eu cheguei cedo, ele disse, olha, tem que ser cedo. Cheguei na casa dele, era uma sexta-feira. A senhora que morava com ele ali pediu para que eu aguardasse ainda na entrada da casa, e eu só entrei na casa dele, não foi pela porta da frente, foi pelo lado. E aí ele me levou direto, me atendeu, me recebeu lá fora. Você estava ansioso também? Sim, eu comecei a imaginar o que estava acontecendo. Sim. Eu não compreendi. E aí ele me levou até dentro do quarto dele, uma casa simples, de madeira, abriu a porta do quarto, atrás da porta do quarto onde ele dormia, uma bacia com água, uma bacia dessas de alumínio, com água dentro, velas acesas, estavam se apagando as velas. E ele só sai de casa na sexta-feira, era o assunto dele, depois que aquelas velas se apagassem. E aí ficamos em silêncio ali, aí ele fez uma oração,
Aí fomos para a sala e conversamos muito na sala, quando ele me ofereceu, então, o livro escrito lá pelo companheiro dele. De cela, na época. De cela, que foi contando a história dele, fazendo às vezes, né? Aqui falo, que conto, que me lembro e tal. E fala, então, da forma como a mulher dele foi morta. E ele me expressou naquele dia a angústia de ter sido colocado como uma espécie de um bandido, que essa era a caracterização no final. Porque ele alegava que a família dele, o pai dele e o avô eram longevos, pessoas de idade avançada, e que não tinham nenhum problema com a justiça. E ele foi o primeiro. Então, quando ele estava em Caçador fazendo um poço numa residência, um poço de água, artesiano, claro, ele soube que a mulher tinha sido morta em Curitibanos. E aí ele veio. A mulher estava no 8º mês de gravidez, né, e ela foi morta de forma violenta por um primo dele, primo irmão. Porque o pai do Setembrino tinha um irmão gêmeo. E esse irmão gêmeo, então, disputou um revólver de madrepérola. E o avô tinha dado para o pai do Setembrino. E o outro irmão enciumou-se e sempre quis o revólver. Então, o Setembrino, ao sair para fazer esse poço, como o pai do Setembrino tinha lhe dado em confiança e baguarda, tomaram conhecimento os outros e vieram buscar, junto com o delegado, esse revólver. O primo, portanto, filho do irmão gêmeo, e mais um outro policial, um lagiano. Esses 3 vieram buscar. Como a mulher não entregou, eles, enfim... acabaram machucando ela e tal, mulher, abusaram muito dela e ela acabou morrendo depois no hospital. Isso tudo causou nele uma revolução, uma transformação muito grande. Né? E aí ele procurou algumas autoridades, inclusive o juiz da época, que ele diz o nome. Ele foi aconselhado, inclusive, pela Eliette Leal, depois, quando já estava cumprindo pena, que foi secretária de Segurança, a doutora Eliette Leal, você deve conhecê-la, né? Uma pessoa maravilhosa, inclusive. E aí, ele foi aconselhado uma das pessoas foi pelo Onofre, que era o moço do cartório, provavelmente um rapaz novo ainda e tal, que estava iniciando a vida... E em função disso que ocorreu com a mulher, ele saiu matando, então? Aí ele estava num restaurante, porque estava, né, todo desnorteado, e chegou o delegado para prendê-lo. Em Curitibanos? Em Curitibanos. Então, ele virou a mesa do restaurante e atirou no delegado. E deixou o delegado aleijado, na cadeira de rodas. Depois também acabou matando todos os que se envolveram ali. Mas fugiu para Curitiba e voltou. Não me lembro agora direito agora as nuances, mas é uma coisa mais ou menos assim. E quando ele voltou de Curitiba para cá, veio para matar o primo dele. O primo. E ele sai do ônibus. Sim, ele saiu do ônibus e aí o primo, né, se encontram no centro e ele mata. Tem uma foto, inclusive, onde tem uma propaganda de cidade limpa. Era uma propaganda institucional sobre a limpeza do lixo da cidade, coisa assim, numa placa. E a foto do jornal da época mostra o morto caído perto da placa? Perto da placa. E ele mostra aquilo como uma espécie de um troféu. Um troféu. Porque esse cidadão já tinha uma série de passagens. Já tinha matado, me parece que outro dentista lá, com atos de crueldade. Foi visto os filhos desse dentista com um anel na escola, um anel desses anel de grau de dentista. Sim, aqueles anelão. Isso. Então, foram saber como essa criança tinha pego o anel de casa que o pai trouxe, que era do dentista que tinha morto. E aí vai indo. Então são fatos históricos que são narrados lá no presídio. Por isso a necessidade de fazer um trabalho cauteloso para que a gente tenha noção correta da sequência lógica dos fatos. Até ouvindo juízes, promotores, né? A sugestão advogados sua sugestão, exatamente. De defesa, de acusação. Que se envolveram de qualquer forma, que tem conhecimento desse episódio. Na verdade, para encerrar esse assunto de Setembrino, que vai ser objeto depois, lá na frente, quando daqui a um ano, sei lá, tiver o livro, vamos fazer um Na Boca do Povo. Com certeza. Vamos traçar muitos detalhes desse livro, que é uma história interessante. Mas para encerrar, me parece o que eu agora, alguma coisa a gente sabia, mas agora eu estou tendo um conhecimento mais profundo do que você detalhou.
que ele fez uma coisa que hoje não cabe mais, justiça com as próprias mãos. Né? Quando deveria deixar a justiça tomar os caminhos, o Ministério Público, a polícia. Mas na época era assim, era uma cultura daquela época. Ele relata a indignação dele porque ele acreditava que o juiz de cabeça, ou de próprio punho, ou de prima facie, ou seja lá com que ato, na visão dele, o juiz deveria mandar prender todo mundo. Porque, na cabeça dele, aquilo que aconteceu tinha que prender o delegado, tinha que prender aquele policial, o primo dele. Todo mundo deu uma proteção por trás do acontecido. Então ele ficou indignado com aquilo. E foi o Onofre Agostini que orientou um pouco ele e tal. Por isso ele tem... nutria essa gratidão, exatamente. Estimado, nós vamos ao nosso intervalo, já estouramos esse primeiro bloco, para depois nós voltarmos, falarmos desse livro aqui, que está aqui, o segundo turno das eleições, que você detalha coisa aqui e defende uma tese que todas as cidades deviam ter o segundo turno e vamos clarear por quê. Mas você vai responder também, e muito rápido eu vou pedir isso, para a gente aproveitar o tempo com o livro, sobre esse, porque o seu currículo é tão vasto e eu achei tão importante, você tem um conteúdo de história de trabalho e de vivência muito grande, e sendo jovem, que você teve uma passagem de praticamente 12 anos no seminário. Que isso é uma coisa que a gente vê muito pouco acontecer. Hoje a juventude muito pouco voltada à religião, muito pouco voltada aos caminhos do sacerdote, enfim, e até das mulheres, o caminho de freira, irmãs. A gente vê muito pouco. Que você detalhasse isso depois do nosso retorno.